Falar um pouco sobre o Salmo 139. Quem aqui já leu o Salmo 139? Levante a mão. Você lembra do Salmo 139? Para você que ainda não leu, eu quero desafiar você a ler o Salmo 139. O Salmo 139, ele é um texto, um salmo de 24 versículos. Hoje a gente vai ver somente 12 versículos desse salmo. E é um salmo que, se a gente pudesse resumir, o resumo desse salmo é: Deus ouve, vê e conhece você. Se existe alguém que ouve, vê e conhece você, esse alguém é Deus. Talvez a primeira imagem que os seus pais biológicos tiveram de você, quando você ainda estava sendo formado, gerado no ventre da sua mãe, foi essa daqui, de um ultrassom. Hoje tem alguns aparelhos já bem mais modernos, com imagem já bem mais nítida, daquela criança sendo formada. Não sei se você já parou para pensar nisso, em todo esse mistério de como é esse processo de gestação. Mas talvez essa foi a primeira imagem que os seus pais biológicos tiveram de você. Essa foi a primeira deles, porque Deus já havia visto você. Não depois de formado, mas desde quando os seus ossos estavam sendo formados. E é sobre isso que esse salmo fala. Portanto, quando a gente olha para o Salmo 139, esse Salmo 139, ele serve como um lembrete do vasto conhecimento e da presença insondável do nosso Deus. É no Salmo 139 que é redefinido o valor meu, seu, como criação única de Deus. Se há um texto de muitos que, ao ler, a gente vai redefinir o valor que nós temos para Deus, porque nós fomos criados de forma única, bela, especial, é o Salmo 139. E no final desse Salmo 139, a oração sincera de Davi é um convite para que Deus possa ter a liberdade de examinar os nossos corações e guiar as nossas vidas. E um dos primeiros temas que o Salmo 139 fala é a onisciência de Deus. E talvez para você essa palavra onisciência é algo novo, você nunca ouviu falar sobre isso. E o que é onisciência? O que significa quando nós falamos Deus é onisciente? Se a gente pudesse resumir essa teologia de uma forma bem simples, para que todos pudessem entender de forma humanês, Deus conhece tudo sobre nós, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, o nosso descanso e o nosso futuro. Isso é onisciência de Deus. Portanto, você que está aqui nesta noite, você que nos acompanha na internet, saiba que Deus conhece tudo sobre você. Até aquelas coisas que nós escondemos, tentamos esconder dos outros. Você pode até por um tempo conseguir esconder de pessoas. De Deus não escondemos nada. E a gente vê algumas situações onde algumas pessoas se sentem muito inteligentes, porque elas conseguem fazer algumas coisas escondidas e acham que nunca vão ser descobertas. Deus conhece todas as coisas, todos os seus pensamentos, todas as suas palavras, todas as suas ações, o seu tempo de descanso e até mesmo o seu futuro. E outra coisa, só Deus conhece o seu futuro. Não adianta você procurar descobrir o seu futuro em outras fontes. Só Deus conhece o seu futuro. Mais ninguém. Só Ele tem esse poder. Porque só Ele é onisciente. Somente Ele. Portanto, olha o que diz o versículo 1. Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conhece tudo ao meu respeito. Há dois sentimentos que devem existir em nós ao ler esse texto, ao saber da onisciência de Deus. A primeira é o sentimento de eu sou cuidado por alguém que conhece tudo sobre mim.
Deus não conhece parte de você, Ele conhece tudo sobre você. E ao conhecer tudo sobre você, Ele pode te ajudar em todas as suas necessidades. O segundo sentimento é, ao saber que Deus conhece tudo sobre mim, eu preciso viver com muito mais temor e tremor, porque não tenho o que esconder dEle. Nenhum pensamento, nenhuma ação. Mesmo quando eu estou sozinho, olho de todos os lados, não tem nenhuma câmera, nada. Deus está ali. Deus me vê. Deus sabe a intenção do meu coração. E é o que diz esse versículo: ó Senhor, Tu examinas o meu coração. Tu conheces tudo ao meu respeito. Tudo. A gente vê algumas dinâmicas de casais, quando a gente vai conversar em alguns aconselhamentos, e muitas esposas reclamam o seguinte: a gente está tanto tempo junto, tanto tempo casado, e ele não me conhece, pastor, ele não sabe do que eu gosto. Deus sabe tudo sobre você, diferente do esposo que não se esforça de saber qual é a comida preferida, qual é a cor preferida, a palavra, o jeito que tem que tratar. Deus sabe tudo ao nosso respeito. Deus sabe tudo. E esse conhecimento é tão vasto, tão grande, que ele diz o seguinte no versículo 2: é Deus que sabe quando eu me sento e quando me levanto. Mesmo de longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e tentar adivinhar o que ela está pensando. Talvez pela sua linguagem corporal a gente pode tentar imaginar o que a pessoa está sentindo, o que ela tem, se ela está bem, se ela não está. A gente pode tentar, supor, mas não vai ser um julgamento 100% verdadeiro, porque a gente está imaginando pela linguagem corporal da pessoa. E ela pode transmitir algo que não é verdadeiro. Ela pode estar totalmente ferida por dentro, mas ela coloca aquela máscara que está tudo bem. Ela não quer mostrar que não está tudo bem. Quantas pessoas assim nos trabalhos, nas empresas, no dia a dia da rotina, de que ela está ali cumprindo com as suas demandas, mas ela não está bem. Mas ela finge que está tudo bem. Deus não. Deus sabe quando a gente senta, quando a gente levanta. Talvez você não para prestar atenção nisso. Você lembra quantas vezes você levantou e sentou essa semana que passou? Talvez você nem lembra. Deus conhece todas elas. Para Deus isso não fica sem ser olhado, sem ser percebido. E todos os nossos pensamentos Ele conhece. Portanto, querido, não escondemos nada de Deus. E quando a gente olha esses 2 primeiros versículos, a gente vê coisas e ações que sequer a gente conta ou considera realmente importante. A gente não para ficar pensando quando a gente senta, quando a gente levanta. Tem alguns aplicativos que você coloca no celular, que eles vão contar para você quantos passos você deu no dia, né? Principalmente naquela época a gente vou emagrecer, agora vou começar o regime. Você coloca tudo quanto é aplicativo para poder te ajudar, vai falar quantos passos, quanto você fez isso, quanto você correu. Deus não precisa desses aplicativos, porque Ele faz isso. Ele faz essa contagem, Ele faz isso. E nós não consideramos isso tão importante. E se Deus considera aquilo que para nós no dia a dia não consideramos importantes, que é o sentar, se levantar, andar, fazer as nossas atividades, quanto mais Deus considera importante nossa ansiedade, nossa angústia, o nosso desespero, as nossas dúvidas, as nossas provações. É por isso que no momento das dificuldades, nunca acredite na mentira do diabo de que Deus se esqueceu de você. Porque Ele nunca se esquece de você. Ele nunca abandona você. Ele conhece tudo ao seu respeito. Ele conhece você melhor do que você mesmo. E o texto continua. É o Senhor que me vê quando eu viajo, quando eu descanso. O Senhor sabe tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo. O Senhor conhece tudo. Quando eu saio para ir para o trabalho, quando eu volto para casa, quando eu faço meus deslocamentos no dia a dia, Deus sabe de tudo.
Deus sabe como está o seu coração naquele dia. Deus sabe quais são os seus medos. Deus sabe quais são as suas preocupações. Deus sabe aquilo que te irrita. Deus sabe aquilo que te chateia, aquilo que te entristece. Deus conhece tudo sobre você. Antes mesmo de eu falar, Senhor, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Quantas pessoas, talvez conversando com a gente, eles começam a falar algo e param. E você assim, fala? O que você ia falar? Fala. E a pessoa não fala e você fica angustiado. O que é que você ia falar? Fala agora. Eu quero saber, agora eu quero saber. Deus está dizendo aqui, antes mesmo de você falar, Deus já sabe o que você vai falar. Ele já sabe o que você vai dizer. Porque o único que lê pensamentos é o Senhor. Portanto, esse texto também nos ensina a gente parar de fazer aquele pré-julgamento que a gente sabe o que a pessoa está pensando. Isso não acontece no seu casamento, mas em alguns casamentos acontece, né? Do esposo ou da esposa achar que sabe o que o outro está pensando. E a gente já vai discutir, já vai falar achando que a gente sabe. A gente sabe o que o filho está pensando, a gente sabe o que o irmão está pensando. Acontece alguma coisa, a gente já vai fazer os nossos pré-julgamentos. E a gente nem sabe de fato o que é que está acontecendo. Antes mesmo de eu falar, Senhor, Tu já sabes o que eu vou dizer. E o texto continua dizendo, é o Senhor que vai diante de mim. É o Senhor que me segues. É o Senhor que sobre mim coloca a Tua mão poderosa. Começa essa nova semana nessa certeza. Você não é alguém que está desamparado, que está sozinho, que está abandonado. Você tem um Pai que cuida de você, que vai com você, que segue você, que coloca a mão poderosa dele de proteção sobre você em todos os momentos da sua vida. É esse Deus que nós servimos. Então viva cada dia dessa semana sabendo disso. Eu não estou sozinho. Em nenhum momento eu fico sozinho. Em nenhum momento Deus sai para dar uma descansada e depois volta. Ele está sempre presente, cuidando de cada um de nós. E o mais maravilhoso que me deixa encantado é saber que Deus cuida, não por atacado. Ele cuida de cada um individualmente. Ele tem esse conhecimento de cada um individualmente. De cada um. Que Deus maravilhoso. E por isso, que quando a gente lê esses textos, a gente entende que Deus nos ouve. Ele atende às nossas orações. Ele entende os nossos pedidos. Mesmo aqueles pedidos que são feitos com gemidos. Sabe aquela oração que a gente não consegue falar nada? Que a gente só chora? Que a gente só coloca diante de Deus os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente não consegue formular palavras, a gente não consegue o que falar diante de uma situação tão difícil. Deus conhece, porque Ele sonda os seus pensamentos, Ele consegue ver as suas lágrimas. Quando não se consegue expressar nenhuma palavra, Deus olha a intenção do seu coração. É por isso que nós cremos que não tem uma forma correta de orar. Não é só de joelho, só de pé. É importante você estar com a intenção do coração voltada para o Senhor. Por isso que a gente pode orar dirigindo. Pastor, eu vou fechar o olho, vou bater o carro. Você não precisa fechar o olho. Onde está na Bíblia que a gente tem que fechar o olho para orar? Por que a gente fecha o olho para orar? Porque a gente não quer se distrair. A gente quer se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Mas eu posso orar enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou na minha atividade no trabalho. Eu posso orar em qualquer situação, em qualquer momento. Eu posso orar só em pensamento e Deus vai saber que eu estou orando, que eu estou pedindo a Ele, que eu estou buscando a Ele, porque Ele me conhece. E quando a gente para pensar nessa onisciência de Deus, nesse conhecimento de Deus, nessa grandeza de Deus, o salmista ele expressa algo que nós também sentimos. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim.
Pensar nesse Deus, olhar para esse Deus, entender desse Deus é algo maravilhoso, inexplicável. Como pode alguém poder conhecer tantas pessoas de forma individual, saber das suas dores, dos seus medos e cuidar de cada um? Esse é o nosso Deus, é grande demais, é maravilhoso demais, eu não consigo compreender, é grande demais para compreender. É por isso que tem coisas de Deus que a gente não tem resposta, que a gente não tem explicação, que a gente não consegue definir. É aí que entra a fé, a confiança. Nós simplesmente cremos, mesmo não entendendo, mesmo não tendo todas as respostas. Ele sabe tudo o que já aconteceu, Ele sabe tudo o que está acontecendo, e Ele sabe tudo o que acontecerá. Essa onisciência é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Dentro da teologia nós temos alguns atributos que são comunicáveis e alguns que são incomunicáveis. Quais são os atributos de Deus que são comunicáveis? Ele comunica, Ele compartilha conosco, Ele quer que a gente também faça. Deus é amor, nós podemos expressar amor uns pelos outros. Deus é misericórdia, nós podemos exercer misericórdia uns pelos outros. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Nós não somos oniscientes, nós somos limitados. Nosso conhecimento é muito pequeno. Por isso que muitas vezes a gente fica só limitado nas circunstâncias, nas dificuldades, nas lutas. Nosso conhecimento é muito pouco. Mas Ele sabe tudo. É um dos atributos incomunicáveis de Deus. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é sobre a onipresença de Deus. Se a onisciência é que Ele conhece todas as coisas, a onipresença é que Deus está presente em todo lugar. Não há como fugir da presença de Deus. Deus está em todo lugar, não é em todas as coisas, é em todos os lugares. E aí, esse teólogo, Gruden, ele tem um livro de teologia sistemática. Um teólogo muito conhecido, quando ele fala sobre a onipresença de Deus, ele diz o seguinte, ele define a onipresença de Deus da seguinte forma: Deus, ele não tem tamanho, Deus não tem dimensões espaciais, Ele está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser, mas Deus age de maneiras diferentes em diferentes lugares. Esse é o Deus que nós servimos, que não está limitado a um espaço, a um local. É por isso que nós não podemos limitar a ação desse Deus, a forma como Ele quer agir, operar e manifestar a sua grandeza em nós. E quando a gente estuda sobre a onipresença de Deus, sabendo que Deus ele não é limitado a um espaço físico como nós, você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Hoje com a internet a gente consegue estar em outros lugares, mas não podemos estar ali presencialmente. Deus não tem essas limitações. É por isso que o salmista diz no versículo 7, é impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da sua presença. A Bíblia fala de um homem que tentou fugir de Deus. Você lembra de Jonas? Jonas recebe um chamado, vai até Nínive, prega ali para aquele povo. E ele corre de Nínive. Ele foge. Ele achou que podia se esconder de Deus. E talvez você já brincou quando era criança, hoje nem brinca mais disso, né? O pique-esconde, esconde-esconde. Quem morava em cidade, rua, a gente só ficava na rua. Como era gostoso brincar daquilo. Meu pai tinha um caminhão que ficava parado na rua. Que lugar bom de se esconder, porque entrava no meio dos pneus, das rodas, carroceria. E a gente brincava de esconde-esconde. Hoje você não consegue mais fazer isso, porque de Deus não tem como se esconder. Não tem como se esconder de Deus. Uma das primeiras coisas que Adão e Eva fizeram depois que eles pecaram, foi se esconder de Deus. Aquela conversa que Deus tinha todos os dias com eles, eles já não estavam como eles estavam antes. Preparados para a conversa, para o encontro. Os olhos foram abertos, eles repararam que agora eles estavam nus. E a primeira coisa que eles quiseram
que eles fizeram foi se esconder de Deus. E a única coisa que faz a gente querer se esconder de Deus é o pecado. E é por isso que Jesus veio morrer na cruz, para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados, e que nós hoje não tenhamos mais nenhuma vontade de se esconder de Deus, porque agora a gente tem livre acesso a Deus. Eu posso ir até Ele em qualquer momento, em qualquer lugar. É impossível escapar do teu Espírito, não há como fugir da sua presença. E aí ele começa a fazer a comparação. Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá o Senhor estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se eu habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará, tua mão direita me susterá. E o salmista lembra dessa onipresença de Deus, não no sentido de sentir medo, mas no sentido de se sentir protegido, guardado, sustentado. Eu tenho um Deus que onde eu estiver, Ele me guia, Ele me sustenta, Ele me protege. E é desse Deus que nós falamos nessa noite para você. Um Deus que te conhece. E talvez você vive algumas situações, independente de quais são, e a primeira coisa que a gente começa a se sentir é sozinho. Ninguém me entende, ninguém me compreende. A gente se isola, a gente se afasta de pessoas, a gente não procura ajuda. E eu quero dizer para você que nesse Deus você pode confiar. Que nesse Deus você pode abrir o seu coração. E ele faz mais uma comparação linda. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, a luz ao meu redor que me tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Nem mesmo na escuridão eu consigo me esconder de ti. Hoje na escuridão a gente consegue se esconder, de Deus a gente não consegue. Não há um lugar sequer onde a gente pode se esconder de Deus. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e a luz são a mesma coisa. É por isso que Davi diz que pensar nessas coisas, esse tal conhecimento é maravilhoso demais, é impossível compreender. Porque a gente é limitado a esse tempo, a esse espaço, às coisas dessa terra. E para Deus, a noite é tão clara como o dia. A escuridão e a luz são a mesma coisa. Por isso não há como se esconder de Deus. Mas quando a gente fala sobre a onipresença de Deus, a onipresença de Deus é a base da nossa confiança na oração. Quando a gente estuda sobre esse Salmo 139, quando a gente olha a onisciência, a onipresença de Deus, a gente vai ver que essa onipresença de Deus é a base para nós confiarmos no poder da oração. Quando a gente olha sobre a onipresença de Deus, a onipresença de Deus é a certeza de que você pode confiar no poder da oração, porque Deus está em todos os lugares, portanto, Deus está vendo todas as coisas, e Deus nos encoraja a orarmos, não importa no lugar que nós estejamos. Está celebrando, está bem, está numa festa, ore, agradeça, louve. Estou enfermo, estou no hospital, estou no leito, eu oro, eu busco. Estou caminhando, eu oro. Estou indo em direção ao meu trabalho, com o coração preocupado, eu oro. Me ajuda, Senhor. Estou indo em direção àquela escolha que eu tenho que fazer, aquela atitude que eu tenho que tomar, aquela decisão que eu preciso tomar, eu oro. Tem alguma situação que já fugiu do meu controle, agora é só uma intervenção divina, eu coloco diante dele, eu oro. A onipresença é a base da nossa confiança na oração. A onipresença de Deus é a fonte de consolo àqueles que sofrem. Quando a gente fala da onipresença de Deus, eu lembro de um outro texto.
Salmo 23. Geralmente a gente lembra só o versículo 1. Lembra do versículo 1? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas esse mesmo Salmo 23, lá no versículo 4, o salmista diz o seguinte: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, um vale escuro como o da morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A onipresença de Deus é a fonte de consolo para aqueles que sofrem, porque você pode acreditar nessa verdade: no meio do sofrimento você não está sozinho, Deus está com você. Mas se Ele me amasse, por que Ele permite o sofrimento? Se Ele me amasse, Ele não permitiria isso. Ele permite. O que Ele não permite é que você fique sozinho no sofrimento, que você fique sozinho na tempestade, que você fique sozinho com esses embates que você tem passado, esses conflitos que você tem passado. E mesmo que a gente ande por um vale de densas trevas, mesmo que você ande com a sua mente perturbada com milhares de pensamentos, mesmo que você ande com o seu coração angustiado, com aquele aperto lá no coração, saiba que você não precisa temer perigo algum, porque Deus está com você. Ele pode te ajudar a vencer tudo isso, a superar tudo isso, a ser curado de tudo isso. Ele pode. Quantas pessoas que eu já tive o privilégio de conversar e de aconselhar, que estavam vivendo desafios gigantescos na vida, que dependiam de remédios para conseguir dormir e não conseguiam mesmo com os remédios, após confiarem em Deus, após terem aquela situação resolvida com a ajuda de Deus, hoje conseguem dormir sem nenhum medicamento, porque esse é o Deus que cuida dos seus filhos. Cada caso é um caso, mas o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. E quando eu penso na onipresença de Deus, a onipresença de Deus é cura. Cura para os problemas de solidão. Quantas pessoas estão no meio da multidão se sentindo sozinhas? Quantas pessoas, mesmo com esse auxílio da tecnologia que nos aproxima muito mais hoje, estão mais distantes umas das outras? E quantas pessoas hoje estão sentindo solidão? E a solidão, ela é terrível, porque são pessoas que estão cercadas de outras pessoas, mas estão se sentindo sozinhas. E quando eu estudo sobre a onipresença de Deus, a onipresença de Deus é a cura para a solidão. Porque a presença de Deus, ela é tão real como a presença humana. Qualquer presença humana. E ainda mais importante do que a presença de qualquer outra pessoa. Talvez você fique desejando tanto a presença de alguém, porque se essa pessoa estivesse aqui eu seria mais feliz, se eu estivesse mais perto dessa pessoa. A presença de Deus é a presença mais importante que você deve desejar. E é uma presença que mesmo que você não se lembre dele, você nunca está sozinho, porque Ele sempre está com você. Ele nunca te abandona. Ele nunca te abandonou. Mesmo quando você se sentiu sozinho, Ele nunca te deixou. Ele nunca deixou de te amar. E Ele provou esse amor tão grande na cruz, ao enviar Jesus para morrer por você. Portanto, ao olhar esse salmo, ao olhar a onipresença de Deus, eu entendo que a presença mais importante são as pessoas, sim, que Deus coloca na minha vida, mas é a presença de Deus. E eu posso ter acesso a essa presença todos os dias. Quando eu oro, quando eu busco. E se você ainda não tem tido esse privilégio, se você ainda não tem experimentado isso, eu quero te desafiar. Comece a ter esses momentos a sós com Deus, de oração, de entrega, de derramar-se na presença aos pés dele. Comece a fazer isso. Para finalizar,
esse cuidado de Deus, do Salmo 139, de um Deus que nos criou com amor, de um Deus que cuida de nós, e de um Deus que nos acompanha a cada passo da nossa vida. Assim como os pais ficam felizes de ver o filho, desde bebê, dando os primeiros passos, entrando na adolescência, entrando na juventude, entrando na faculdade, se casando, constituindo família. Deus vai vibrando a cada passo que nós damos, a cada conquista que nós vamos tendo, principalmente se tudo isso for com Ele conosco, e não nós sozinhos, esquecendo-se dEle. Portanto, que você saia dessa noite sabendo de uma coisa: Deus, Ele ouve, Deus, Ele vê, e Deus conhece você. Deus, Ele ouve, Deus, Ele vê, e Deus, Ele conhece você. Fique de pé. E esse cântico vai